Amém. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico hoje. Obrigado pelos seus filhos, obrigado pelos convidados, obrigado por todos. Te agradecemos porque eles se juntaram em todo lado, em todo mundo, conectados conosco, escutando o estudo bíblico. Pedimos, Senhor, que o estudo da Tua Palavra possa trazer proveito a cada um de nós esta noite, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que a Sua Palavra não possa ser perdida na vida de cada um, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus oramos. Voltamos de novo para Gálatas capítulo 2. Todas as segundas-feiras estamos estudando aqui de um livro da Bíblia. E neste momento agora, estamos na Epístola de Paulo aos Gálatas. Já estudamos a partir de capítulo 1, agora é capítulo 2, no versículo 14. Hoje, Gálatas 2, 15. A partir de 15 até 21. Diz assim: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. 16. Diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. No versículo 17, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Por 18, porque se torno a edificar aquilo que construí, aquilo que destruí, construo-me a mim mesmo transgressor. No versículo 19, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. No versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. No versículo 21, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Os versículos aqui revelam-nos uma coisa: justificação. A fonte daquela justificação, o caminho da mesma justificação e o que Deus já fez para produzir e dar-nos a justificação. Existem duas formas do mal. Os judeus estavam lá e estavam aqueles que estavam achando que a redenção, a salvação e a reconciliação com Deus viria através da obediência da lei e os mandamentos de Deus. Eles pensavam que pelas suas obras, as obras das suas mãos, da sua justiça própria, eles teriam a justificação, a justiça, e Paulo está lhes dizendo: então assim estamos frustrando a graça de Deus, porque se a justiça pode vir através das obras da lei, então Cristo morreu em vão. É outro grupo de pessoas que criam que não, a salvação não pode vir pelas nossas obras, mas a justificação também não pode vir pela nossa justiça. Então o único caminho que a salvação pode vir, a redenção pode vir, a justificação pode vir, é através de crer e
descansarmos em Cristo e Cristo somente. E isso é que é a razão aqui, olhando para a mensagem esta noite, que diz justificação pela fé em Cristo, o único Salvador. Não é Cristo e com o esforço humano, Cristo, com as obras da lei, Cristo, e com a entrega humana, Cristo, e a própria justiça, não. Ou Cristo e a lei judaica, mas Cristo, Cristo somente. Justificação pela fé em Cristo, o único Salvador. A mensagem está dividida aqui em 3 partes. A primeira, a lei sem Cristo atrai julgamento em fúria. Alguém correndo atrás da lei e obedecendo os mandamentos da lei está atraindo a ele mesmo, tentando por si mesmo, pela sua força, pelo seu poder, e ele vai cumprir a lei e ser salvo. Então há julgamento para aquele tipo de pessoas. E não há outro meio em que qualquer um que é tão na sua força, no seu poder, ele mesmo, na sua própria justiça, pode cumprir o mandamento da lei. Por isso, a lei, sem Cristo, atrai julgamento em fúria. 2. A perda dos comprometidos julgados por sua falsidade. Os pregadores, os ganhadores de almas, os líderes, os ministros, que eles não irão ensinar Cristo, Cristo somente. E a fonte, como a fonte, é a fundação da nossa salvação. Mas eles vão comprometer, eles vão levar aquilo da lei do Judeia, e também traz as obras e querem tentar juntar a obra de Cristo e a lei, querem juntar tudo. Eles ainda continuam perdidos, porque eles não estão dependendo de Cristo somente, para a salvação, para a redenção. Então, a perdição dos comprometidos julgados pela sua falsidade. 3. Nossa vida em Cristo após a justificação pela fé. Viemos a Cristo, somos justificados, os nossos pecados foram perdoados, somos redimidos, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Depois da salvação, o que é que vem depois? Depois da justificação, o que é que vem depois? Agora que estamos salvos pela graça de Deus, e a graça de Deus opera na nossa vida, o que é que essa graça vai produzir na nossa vida? A vida que vivemos. Depois de sermos justificados, depois de sermos salvos, depois de termos redimidos, depois de termos ser alcançados, escrito no nosso nome no livro da vida, a vida que iremos viver depois de somos justificados por Cristo pela fé. A nossa vida em Cristo após a justificação pela fé. Vamos voltar para o primeiro ponto. Primeiro ponto. A lei sem Cristo atrai julgamento em fúria. Gálatas capítulo 2, 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Versículo 16. Sabendo que o homem, seja judeu ou judeu, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, em Jesus Cristo. Temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. No versículo 17, diz assim: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Está nos dizendo 3 coisas. A primeira, a culpa dos autos justos diante de Deus. 2, o abismo entre a justiça própria e a verdadeira piedade. 3, o engano para os hipócritas sem graça.
Veja o primeiro ponto. Primeiro subtópico, o primeiro aspecto. A culpa dos autos justos diante de Deus. Eles vêm a Deus e eles dizem: eu não conheci Cristo, mas estou salvo. Eu não creio em Cristo, mas estou salvo. Eu não posso dar o meu coração, a minha vida a Cristo, mas estou salvo. Como é que você é salvo? É pelo meu esforço, é pela minha tentativa, é pela minha obediência ao mandamento de Deus, pela minha conversão própria e deixando de fazer coisas más, fazendo boas coisas. Não preciso de Cristo, estou salvo por mim mesmo. A culpa dessas pessoas se acham justas, de justiça própria, na presença de Deus. Job 25, 4 e 5. Como então um homem ser justificado por Deus, ou como pode se lavar aquele que é nascido de uma mulher? Qualquer um que atrás de Adão segue Adão, como pois seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Então, a natureza de Adão nasceu de uma mulher. Pode ser um homem branco ou vermelho, amarelo, qualquer um. Que podia ser um educado, um iletrado. Na face da terra, qualquer um, em qualquer geração, em qualquer um, na igreja ou fora da igreja, qualquer um, ou de qualquer religião, ou qualquer entrega, diz: como, pois, seria justo um homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Veja versículo 5. No versículo 5 diz: olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Está a dizer aqui que mesmo as estrelas que estão mais altas do que o homem, que brilham mais do que o homem, maiores do que o homem, não são puras na sua presença, como o homem que é tão menos, que bebe pecado, como o seu caráter habitual. Romanos 3:19 diz: nós sabemos que qualquer um. 19 diz aqui: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca esteja fechada. As pessoas que se acham justas sem Cristo, as pessoas que dizem são religiosas, aquelas pessoas que dizem que é cristianismo, ou judaísmo, ou qualquer outra religião, as pessoas que dizem são justas por si mesmas, aquelas pessoas que vêm mesmo à igreja e que dizem: não iremos nos arrepender, não iremos crer no Senhor Jesus Cristo, eles pensam que está tudo bem por eles mesmos. Então não bebem, não fumam, não fazem aquilo, e dependem da sua força e caráter, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todo mundo seja condenável diante de Deus. Olha para o versículo 20. No versículo 20 diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Toma isso no seu coração. Não importa o que você faz, não importa o que você tenta para ser limpo por si mesma, a justiça por si mesmo, sem salvação em Cristo, você é condenado na presença de Deus. Ele diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante das obras da lei, porque pela lei vem um conhecimento do pecado. O número 2 aí é o abismo entre a justiça própria e a verdadeira piedade. A justiça própria é o que se produz aqui na terra, e a piedade é aquilo que nós recebemos de Deus, pela graça de Deus. É o produto da terra. A justiça própria é tão bem distante da piedade que é produzida do céu. Existe um abismo entre a justiça própria
e a própria piedade. Diz isso em Gálatas, capítulo 2, no versículo 16. Diz que, não, sabendo que um homem primitivo, na sua dispensação, o homem de hoje, toda a civilização dispensação, sabemos que o homem que é educado nas coisas deste mundo, na mudança do caráter, diz, então se você tem este desafio, sabe como viver, diz que, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, que nenhum não é justificado aqui no nosso meio, aqui ao lado, do outro lado do mundo, que vem para a igreja já há 20 anos agora, e eu sei como possa me ajudar a mim, eu sei como me limpar, eu sei como me desenvolver, e eu sei como parar aquilo, eu sei como parar aquilo. Diz aquela pessoa, se não há salvação, que você pode acrescentar a sua bondade, você pode ser um generoso, pode ser ter a justiça própria, mas há um abismo entre a justiça própria e a verdadeira piedade. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pelas obras da lei. As obras da lei podem ser profundas e altas, podem ser bem grandes, podem ser muitas, podem ser multiplicadas. Mas você pode referi-las, pode guardar totalmente tudo que você vai, mas se for a obra da lei que guardo isso, guardo aquilo ali, eu acerto aquilo ali, e eu tento fazer aquilo, ninguém que poderá ser justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo. Essa é a própria piedade aí, a verdadeira piedade. Então, para que sejamos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Não pelas obras da lei. Diz que porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei, a obediência à lei, e guardando a lei, mesmo a lei moral, a lei cerimonial e também a lei civil, todo tipo de lei, quando você tenta por si mesmo, ninguém será justificado. Então há um abismo entre a justiça própria e a piedade verdadeira. Veja Filipenses capítulo 3, 6. Filipenses 3, no versículo 6. É aqui o Paulo, aquele mesmo, Saulo, aquele que era justo, tinha justiça própria, e Saulo, aquele que andava de acordo com a obra da lei, ele pensava que estava tudo bem, ele até podia exclamar a perfeição, mas como ele nos mostra, como aquela perfeição do homem natural, aquela moralidade do homem natural, as obras da lei não podem justificar a ninguém. Filipenses 3, 6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. É o que ele era, mas não estava salvo, não era nascido de novo, o seu nome não estava escrito no livro da vida. Ele podia dizer a qualquer um, assim como era a justiça que ele estava na lei. Ele era irrepreensível, perfeito, sem mancha. Mas olha para o versículo 7. Diz, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Quando encontrei Cristo, eu descobri que todas as coisas que eu me orgulhava por elas, aquelas coisas que eu fazia, não eram nada. Então, por isso, tenho que contar como perda por Cristo. Versículo 8. No versículo 8. E, na verdade, sem dúvida, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar Cristo. Ele diz,
Ele teve que desistir de todas as coisas, desistir isto aqui, a justiça própria, para poder ter a justiça do Salvador. Eu tenho que desistir a justiça que eu produzi por minha força humana, para que eu possa ter a justiça que vem de Cristo. Só Cristo como que ele pagou. Veja o versículo 9. No versículo 9 diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça, de ser encontrado e que tendo a minha, não me orgulhando, não testificando sobre a minha própria justiça, que vem da lei. A justiça própria. Quando nascemos de novo, se você volta para aquelas coisas daquilo que, eu sou nascido de novo, agora dou graças a Deus, creio no Senhor Jesus Cristo, mas realmente, olha para a minha vida, eu nunca fumei na minha vida, nunca bebi na minha vida, nunca fiz isto, nunca fiz aquilo ali, e eu me regozijo nisso. Então você minimiza a justiça de Cristo, e você minimiza a justiça que é dada por graça de Deus na sua vida como dom. Então volta para si mesmo. Então o apóstolo Paulo diz que seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Vejam a terceira perspectiva: o engano para os hipócritas sem graça, a amargura, o que há sobre aqueles que têm justiça própria, sem a graça de Deus. Gálatas capítulo 2, 17, Gálatas 2, 17. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Estamos a tentar justificar-nos a nós mesmos. Ele estava referindo àquilo que Pedro, o apóstolo, ele tinha feito. Ele estava comendo com os gentios antes dos judeus de Jerusalém chegassem, judeus de Jerusalém chegassem, porque ele soube que judeu ou gentio, Pedro ou qualquer um deles em Antioquia, é pela graça que são salvos. Não é porque ele é judeu que é salvo, não é porque você é gentio que você não é salvo, mas é pela mesma graça, pelo amor de Deus, pelo mesmo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz de Calvário, somos salvos. E depois, quando aqueles judeus de Jerusalém vieram, e eles viram, e ele pensou, eles vão me perguntar por que eu estou comendo com os gentios. Sabe por quê? Eles pensavam que a salvação dos judeus que eram circuncidados é só para eles, não? Então também havia uma salvação dos gentios que não tinham sido circuncidados, então aquele é um bocadinho para baixo. Então ele pensou que os judeus, na sua salvação, mesmo isso através de Cristo, que os judeus são altos, estão mais no nível mais alto, acima dos judeus que nasceram de novo. Por isso que ele abandonou, que deixou a eles, e ele deixou os gentios. Paulo diz aqui: se nós procuramos ser justificados pelo Cristo, e nós mesmos também somos achados pecadores, hipócritas, aqueles que tentam fingir que não seguindo a verdade da graça de Deus, é porventura Cristo ministro do pecador? Quando é que diz aí, é que diz o que você diz, da uma maneira hipócrita, é pecado. Tudo que você fez por se separar dos gentios, isso é pecado. Mas agora, você nasceu de novo, Cristo vive em ti, então busca Cristo, aquele que vai te fazer, que vai te tirar. É Cristo que te fez hipócrita, é Cristo que te fez você se afastasse disso, é Cristo o ministro, o originador do pecado. Você irá dizer: Pedro, aquilo que você fez agora, que é pecado, você vai dizer que isso aí
provém, ou o produto de Cristo, Cristo te fez fazer isso, Ele não permitiu isso de uma maneira, por isso que Ele diz aqui, não permitiu resposta, Ele diz aqui, de maneira nenhuma. Deus não pode ser o produtor do pecado, Cristo não pode ser o originador do pecado. Ele veio para tirar o nosso pecado. E Pedro diz, o que você fez não é justo, então, estás no engano, então você sabe que você conheceu com as pessoas, você não permaneceu com Cristo, e Cristo somente, Atos capítulo 8, 19, Atos capítulo 8, 19. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Versículo Atos 8, 20 agora. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. O que é que aconteceu aqui? Os apóstolos vieram de Jerusalém, Pedro e João. E aquelas pessoas que conheciam o Senhor, creram no Senhor em Samaria, colocaram as mãos sobre eles, receberam o Espírito Santo. Entenda? A salvação pela graça, santificação pela graça, poder do Espírito Santo pela graça. Mas ele fez a obra do seu trabalho, o trabalho das suas mãos. E o trabalho das suas mãos e a obra das suas mãos deram-lhe dinheiro. E depois ele diz, pelo meu trabalho eu tive dinheiro, pelo meu trabalho, pelas minhas obras tive dinheiro, e o resultado disso, do meu trabalho, está aqui o dinheiro, dá-me também este poder. Então, se eu te der este dinheiro, então por causa disso, Pedro diz a ele, teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. A salvação é um dom, a santificação é um dom, o batismo do Espírito Santo é um dom. Então este homem queria comprar a dádiva ou o dom de Deus com dinheiro. Então você achou que pode ser comprado por dinheiro. Versículo 23. Versículo 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Qualquer um que tenta comprar salvação pelas obras das suas mãos, aquele que tenta ir para o céu pelas obras das suas mãos, todo aquele que tenta, que ele pensa vai ter reconciliação com Deus através das obras das leis. Isso é um fel de amargura e o laço de iniquidade. Mas não temos que andar nessa direção. A salvação é livre. A salvação é um dom, é uma dádiva. Então Deus mandou seu Filho de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, o judeu, o gentio, todo aquele que nele crê, nele. É o que você tem que fazer. Você vem, você esquece as suas obras, todo o seu trabalho, você esquece toda a sua justiça própria e você vem para o Senhor. Porque aquele que crê nele não perecerá, mas terá a vida eterna. Você não irá perecer, você terá a vida eterna. Assim que vier, nada eu tenho nas minhas mãos, simplesmente eu venho à cruz e eu, com os meus olhos, com minhas lágrimas, então todas essas coisas eu abandonei e tu somente tem que salvar, eu o Salvador. Então a salvação será nossa em nome de Jesus. O ponto número 2 agora. Ponto número 2. A perdição dos comprometidos julgados por sua falsidade. Gálatas capítulo 2, 18. Gálatas 2, 18. Porque se construo, se edifico as coisas que destruí, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. O que isso quer dizer? Para a aplicação desta situação aqui aconteceu ali, Pedro. Ele tinha
em capítulo de Atos dos Apóstolos, tinha voltado para os gentios, a casa de Cornélio. Ele ficou com eles, comeu com eles, dormiu com eles, e comeram a comida que eles deram, e pregou a palavra do Senhor. Quando estava pregando a eles, o Espírito Santo veio sobre eles, aqueles que ouviram, e Pedro, ele mesmo disse: pode alguém proibir que a água seja batizada nesses homens? Veja, porque eles receberam o mesmo dom, a mesma dádiva do Espírito Santo como nós. Então, no seguinte capítulo, e disse que nós cremos que eles serão salvos como nós também fomos, nós os judeus. Ele quebrou, ele destruiu toda a ideologia do judaísmo. E o judaísmo, pela obediência à lei, tudo que podia lhe salvar, ele destruiu tudo. Disse pela fé em Cristo, que somos salvos. Mas agora o Paulo apóstolo, Pedro, sabe o que você está a fazer agora? Por você deixar de comer com esses gentios, você está edificando alguma coisa que você já destruiu. Ele diz: eu me fiz por mesmo um transgressor, se eu faço isso. Versículo 19. No versículo 19, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Ele diz: se tem fé em Cristo, há uma conexão com Cristo. Então, é colocar a nossa confiança totalmente em Cristo que nos livra, que nos salva. Então, não importa se é judeu ou gentio, reconciliado com Cristo vai trazer a Deus. Mas agora, você esqueceu isso, você está edificando de novo a lei de Moisés. Você está edificando de novo a confiança na lei. Você está edificando aquilo que você destruiu antes. Então, nos fazemos transgressores. A perdição dos comprometidos julgados pela sua falsidade. Há três coisas que queremos ver. A primeira, há transgressores inconscientes que se baseiam no legalismo. Transgressores inconstantes que se baseiam no legalismo. O legalismo, então, eles baseiam no legalismo. 2, mestres incorrigíveis que geraram iniquidade lascívia. Eles são mestres incorrigíveis que geram iniquidade através da lascívia. Eles sabiam que Cristo é o Salvador, mas eles são incorrigíveis. Eles continuam aquele caminho errado, aquele caminho errado. 3, trapaceiros incoerentes. Eles parece que estão a brincar. É como estão a brincar. Eles são incoerentes, que eles nem se entendem a si mesmos. Eles fazem coisas que não jogam com aquilo que eles creem. Eles agem desta maneira, eles pensam de outra maneira. Vão neste caminho e depois a sua direção na sua mente é a outra direção. Eles acham que eles pensam sobre Cristo e pensam a lei. Pensam acerca da salvação em Cristo, mas também com outras coisas. Tem atividades que eles lhes guardam e levantam a lei de Moisés de novo. Eles não são coerentes. Trapaceiros incoerentes que obscurecem seu amor. Eles obscurecem seu amor para que as pessoas que estão a falar não podem ver claramente a lei de Deus nunca mais, por causa da sua incoerência. Primeiro, há transgressores incoerentes que se baseiam no legalismo. Atos capítulo 15, 11. Atos 15, 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Atos 15, 11. Você encontra neste versículo que nós, quem são? São os judeus, quais estavam juntos, conferenciando aqui, estavam considerando a salvação e a conversão dos gentios. Então todos eram judeus ali. Então eles quando dizem eles, referem aí aos gentios que foram também salvos por causa de Barnabé e Paulo,
e vieram para eles. E é isso que aconteceu. Então eles concluíram: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também, nós judeus, e também como eles, os gentios, também. Versículo 19 agora. No versículo 19 diz: por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios, que nós, os judeus, crentes, que não perturbemos os gentios, dentre os gentios que se convertem a Deus. Não tinham circuncisão, mas converteram-se a Deus. Eles não tinham essas outras ofertas dos judeus, mas eles converteram-se a Deus. Eles não obedeciam àquela lei de Moisés, mas converteram-se a Deus. Então não perturbemos. Vamos entender o Calvário, vamos entender Cristo, que traz salvação no meio dos gentios, que eles se converteram a Deus. No versículo 20: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Então isso temos que lhes dizer, que agora estão salvos pela graça, agora tem a sua vida para Deus, a sua ligação a Deus, só Deus somente. Que para que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. No versículo 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo, não por causa de Moisés agora, não por causa da lei de Moisés agora, não. O Espírito Santo, e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, para que o vosso coração seja dado completamente, e do sangue, e de carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, e bem vos vá. E bem vos vá. Então, você irá bem. Segunda perspectiva, mestres incorrigíveis que geram iniquidade e lascívia. Depois de tudo isto que foi resolvido, ninguém pode voltar de novo para a lei de Moisés. Ninguém tem que confusionar outras pessoas por causa da lei de Moisés e voltar para Levítico, come isto, come aquilo ali, não come aquilo ali, e voltar para Deuteronômio, diz isto que você tem que fazer, aquilo que tem que fazer, os estatutos do Senhor. Ninguém pode voltar mais para isso nunca mais. Mas haviam ensinadores que eram incorrigíveis, como alguém que foi indo para um lugar particular, uma religião particular antes, uma denominação particular antes, uma tradição, uma igreja tradicional antes, e agora saiu de lá, e agora clama ser nascido de novo, clama ser de Cristo, clama que a graça de Cristo lhe trouxe no reino. Mas agora, as suas práticas da religião, da tradição que ele deixou, ainda continuam. É incorrigível. Para que mesmo dizendo que nasceu de novo pela fé em Cristo, as práticas daquela religião antiga ainda continuam nele. Existem alguns tabus, existem algumas coisas que eu nunca posso fazer isto. Por quê? Não é por causa da verdade de Cristo, é por causa da graça em Deus, não. É porque de onde eu venho, nunca fizemos isto lá. É por isso que o Senhor está a dizer aqui que você é incorrigível, que gera a iniquidade e lascívia. Gálatas capítulo 5, no versículo 19. Gálatas 5:19. Agora, as obras da carne são manifestas. Porque as obras da carne são manifestas. Existem pessoas que confusionam as obras da lei e as obras da carne. Não entende?
Quando vê obras, obras da lei, esta é a obra da lei, estas são obras da carne. Então, se você nasceu de novo, você vai ser uma nova criatura em Cristo. Coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, as obras da carne não são as obras da lei, as obras da carne vão tentar aparecer. Você entende? Você não pode se envolver com eles. Não vai dizer que são obras da lei, obras da carne, obras de fazer o bem, obras de fazer aquilo, tudo, lei, junto. Eu não estou lá. Olha para isto. As obras da carne são manifestas, que são adultério, prostituição, impureza, a lascívia. No versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que está a dizer aqui é que agora somos justificados por Cristo, agora temos que rejeitar, puxar da nossa vida as obras da lei. Todas as obras da lei, a lei da Moisés, todas as coisas nós rejeitamos, deixamos, nos separamos, mas não iremos cair nas obras da carne, porque qualquer um que se envolve na obra da carne não vai herdar o reino de Deus. Eu vou herdar o reino de Deus. O Senhor vai confirmar isso em nome de Jesus. O 2 aqui, o número 3, trapaceiros incoerentes que obscurecem seu amor. Existem pessoas que são incoerentes, pessoas que contradizem-se a si mesmo. Existem pessoas que não são fortes naquilo que dizem. Eles não podem andar em caminhos retos. Então, se um dia eles vão dizer isso, se você ouve eles no outro dia, vai ver o pregador, você não está dizendo a verdade. Você está se contradizendo, você não entende o que diz. Eles são incoerentes. Agora, eles são confusos. Não confusione a obra da lei e a obra do Senhor. Assim que nascemos de novo, vamos dizer desta maneira: aqui está o homem, aqui está o caminho, o passado, está aqui o futuro. Aquilo que ele fez no passado não pode lhe dar salvação. Não temos salvação por as coisas que fez no passado. As coisas erradas que fez no passado não vão te impedir você ser salvo quando você coloca a sua fé em Cristo. Depois de colocar a sua fé em Cristo, a vida que segue depois disso, você não vai permitir, não vai viver aquela vida, numa vida sem lei, uma vida no mal, porque você agora está salvo. As suas obras não vão te salvar, boas obras não irão te salvar, mas quando você já está salvo, a salvação vai te guiar para boas obras. Olha para isto agora. Judas, capítulo 1, 4. Judas 1, 4. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem a dissolução em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Sabe, existem pessoas que vão dizer: boas obras não importam, a vida justa não importa, santificação não importa, nova natureza não importa. Se você está salvo, você pode continuar naquilo que você fazia. Isso, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: as obras que você tem depois, antes de você ser salvo, não podem te salvar, mas depois de ser salvo, as obras boas virão, a vida justa virá. Não há confusão. Existem alguns homens que continuam
introduziram-se no meio de vós esses homens que foram ditos já para esse tempo, que convertem a dissolução em dissolução a graça de Deus e negam o Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Eu oro que não haverá confusão na sua profissão da fé em nome de Jesus. Gálatas capítulo 5, 6. Gálatas 5, 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Você é judeu, circuncidado, gentio, não circuncidado. Tudo isso não importa. Você veio a Cristo, e assim que veio a Cristo, a circuncisão não tem valor nenhum. Incircuncisão também não tem valor nenhum, mas sim a fé que opera pelo amor. Fé que opera pelo amor. A nossa fé em Cristo faz-nos ter o amor com Deus e amor um com o outro. O amor agora vai revelar-se pelas ações que nós temos. Versículo 13 aí. No versículo 13. Porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Essa não é a lei de Moisés, é o amor de Deus no coração, que pela fé, pelo amor, servimos um ao outro. Eu oro para que essa nova vida de um crente verdadeiro em Cristo vai reproduzir em cada vida em nome de Jesus. Agora vamos para o ponto número 3. Ponto número 3 agora. Nossa vida em Cristo após a justificação pela fé. A nossa vida em Cristo após a justificação pela fé. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 20. Ele diz: já estou crucificado com Cristo. E diz que já abandonei Moisés, já abandonei a lei de Moisés, abandonei todo o concerto passado, mas agora eu estou totalmente com Cristo, identifico-me com Cristo, eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É o amor de Cristo que me salvou pelas obras do Senhor. Ele se entregou a si mesmo. Ele é um sacrifício. Jesus Cristo, que trouxe a justificação, a reconciliação, a redenção e a justiça. Não é a lei de Moisés. Ele diz: ele se entregou a si mesmo por mim. Veja versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus. Eu não aniquilo a graça de Deus. Aqueles que clamam terem a graça de Deus e vivem a nova vida como se vida antiga. Não há mudança, não há transformação. Então eles aniquilam a graça de Deus. Aqueles que clamam terem a graça de Deus e vivem uma vida pior do que os criminosos que nunca testaram a graça de Deus. Eles frustram ou aniquilam a graça de Deus. Aqueles que dizem que têm a graça de Deus e dizem: eu posso fazer qualquer coisa que eu quero fazer, posso fazer as obras da carne, posso permitir a carne me controlar, eu posso permitir Satanás me controlar, porque estou salvo. Eu tenho a graça de Deus. A tua graça não está dizendo nada na sua vida. Eles aniquilam a graça de Deus. Por aqueles que dizem: eu tenho graça de Deus, mas eu deixo a graça de Deus atrás, eu vou ter a minha justiça por minha força.
Não preciso de orar, não preciso de esperar no Senhor, não preciso de conformar-me com o Senhor, não preciso confiar no Senhor, não preciso esperar no Senhor por mim mesmo. Eu tenho graça, mas não vou usar a graça. Então, se a justiça vem pela lei, por si, pelo seu esforço, e depois Cristo morreu em vão. Então, eu oro para que Cristo, na minha vida, na tua vida, o Senhor não morrerá em vão, em nome de Jesus. Olha, vamos para isto, a nossa vida em Cristo. 3 coisas iremos ver aqui neste terceiro ponto. Primeiro, a vida crucificada dos crentes em Cristo. A vida crucificada dos crentes em Cristo. 2, o estilo de vida consagrada do comportamento como Cristo. Então, como aquela de Cristo. 3, a inclinação consistente dos crentes em Cristo. Olha para a primeira perspectiva. 1, a vida crucificada dos crentes em Cristo. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo. Você tem que ter uma experiência pessoal. Você tem que saber o tempo, o dia, quando você veio a Cristo e você, pela sua vontade, entregou-se de uma maneira definida para uma experiência definida, que você se identifica com Cristo. Você tem que pode estar levantado, poder estar também ajoelhado, não importa a sua posição do seu corpo, mas você, com aquela definida entrega que você fez a Cristo, você entrega como uma verdadeira conversão. Crucificado, morto com Cristo, enterrado com Cristo, sepultado com Cristo, você tem uma nova vida, você ressuscitou com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Não está a dizer nós estamos crucificados, diz que é algo pessoal, uma identificação pessoal com Cristo. Eu, como indivíduo, você veio para Cristo de uma maneira definida. Você pode dizer, eu conheço o dia, conheço o tempo, conheço a hora, conheço o local em que eu fiz a confissão da minha vida e totalmente entreguei a minha vida a Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Paulo, o que está a dizer? Você não está a nos confusionar? Não. A crucificação física, ele vai fazer morrer. Mas já que essa crucificação não é física, esta é espiritual crucificação. Esta é a partir do coração do homem, do coração da mulher, do coração do crente, que crê no Senhor Jesus Cristo. Não é uma crucificação física, mas é espiritual. É uma experiência espiritual. Estou crucificado com Cristo. Vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo pela luta nunca mais. Não vivo para dormir no chão duro, não. Não é para andar ou para me castigar a mim mesmo, não. Pensando que se eu me punir a minha carne, punir a mim mesmo, se eu me negar a mim mesmo, de dormir ou de comer, então vou estar vivendo justo. Não, diz que não eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A sua ressurreição, não porque ele ressuscitou dos mortos, aquele Cristo pronto, aquele Cristo ressuscitado, ele ressuscitou também em mim, ressuscitou no meu coração, ressuscitou no meu caráter, ressuscitou no meu comportamento. Ele reina, Rei Jesus, Rei Mestre Jesus reina sobre toda a área, sobre toda a ação, todo o meu comportamento, toda a minha ideia, reina em toda a minha opinião, sobre a vida antiga reina. Ele diz, Cristo vive em mim, e a vida que vivo, não a vida do passado, não é a vida debaixo da lei, ou depois da justiça própria, uma vida nova, justiça,
uma vida redimida, uma vida que está reconciliada a Deus. Ele diz que a vida que eu vivo a fé ao Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a nova vida do crente. Já saímos do tempo passado da lei, mas agora viemos para o Senhor, o nosso Salvador, Redentor, o nosso Santificador, e agora porque Ele vive dentro de nós, Ele produz a vida de Cristo, a vida da justiça em nós. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho, o homem enganoso, o velho homem, a natureza enganosa, o velho homem, o caráter antigo, diz que o homem velho foi com ele crucificado, para que ele foi feito impotente, inválido, ele tornou-se sem poder. Aquele homem velho, a vida que costumávamos viver, o caráter do passado, o hábito do passado, toda a natureza antiga foi crucificada e foi impotente, agora tem sem nenhum poder, para que o corpo do pecado seja desfeito, a raiz do pecado, aquele que produz o pecado, no corpo do pecado, seja desfeito. Não sendo isso oprimido, mas totalmente desfeito. Não manejado, mas destruído. Não controlado, mas destruído. A vida do velho homem, o desejo, a ira do velho homem, o tratamento do homem velho, não está sob debaixo, ou sendo subjugado, ou sendo colocado por baixo, ou colocado no meio de algumas outras coisas. Não. Para que depois para você tem que tentar, para fazer isso quando aquela ira vier, você está tentando ferver por dentro e você corre para outro lugar para que você não exploda, que ninguém veja aquilo que você possa fazer. Então, até os estudiosos vão te dizer que se a ira vier, você sai. Você tem que colocar uma imagem de alguém na sua presença e depois começa a dizer, aquela pessoa que te traz tudo aquilo que você queria dizer, aquele homem que te provocou, não diga isso no público, senão vai destruir o seu sucesso. Então vai tirar o seu negócio de ti, isso vai te colocar numa situação que você vai fazer muita coisa, mas vai a um segredo, você vai aponta aquela pessoa, como você está lutando com aquela personalidade. Isso é o pensamento daqueles que são aqueles. Então aquele homem que está ali dentro como tigre, como um leão, então aquele homem que está dentro fica destruído. Você se entrega a si mesmo e você é crucificado. Você pode dizer, eu estou crucificado com Cristo, o homem velho foi crucificado, o corpo do pecado também desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Você não irá servir ao pecado. Claramente você vai declarar que a graça de Deus na nossa vida vai trazer uma novidade de vida na nossa vida, totalmente renovada. Veja o versículo 7. Porque aquele que está morto, quem é esse? Crucificado com Cristo, morto com Cristo, aquele que está morto está justificado do pecado. Eu estou livre. Você crê nisso? Estou justificado do pecado, estou livre. O Senhor irá confirmar isso na sua vida em nome de Jesus. A perspectiva número 2 agora. Número 2. O estilo de vida consagrado, de comportamento como Cristo. Como Cristo. O que Cristo faria? O que Cristo vai dizer? Como Cristo se sentiria? Como Cristo iria agir? Para que a consagração, a devoção, agora é para viver a vida como Cristo viveu. Como se Cristo estivesse aqui agora. Então, como podemos viver como Cristo? Você tem que pensar como Cristo.
Porque são nossos pensamentos que trazem a nossa emoção. Se alguma coisa está a acontecer, você olha para ela e você foca-se nisso. Não foca-se naquilo que você não vê, a graça que você tem, a bondade de Deus que você tem e a provisão de Deus. Você começa a focar-se naquela coisa, aquele foco vai trazer um sentimento. E aquele com sentimento for mau, vai focar nisso, o pensamento vai nisso, o seu pensamento, o seu foco, vão trazer um sentimento, podia ser um sentimento de rejeição, o sentimento de depressão, o sentimento de zanga, o sentimento de preocupação e ansiedade, porque você tem um foco errado. E por causa disso, aquilo que sentimos é aquilo que você vai agir. Se alguém fez alguma coisa e você concentra-se nisso, não sei quem tu és, o filho do rei, o seguidor de Jesus Cristo. A pessoa que tem Cristo vivendo dentro de ti. Você tem que ver como Cristo. Não pensa dessa maneira, tem que pensar de outra forma. E depois a ação virá. Então você toma a ação que está errada, a ação que está errada, outra ação que está errada. É como se você está andando num caminho, num lugar com capim. Então, quando você vai andar dali várias vezes, você vai fazer um caminho naquele lugar. E naturalmente, qualquer um que vier vai seguir também o mesmo caminho que você faz. Porque você concentrou-se em sítio errado, um pensamento errado, uma emoção errada, ação errada, e você age dessa forma, vai tornar a sua personalidade. A sua personalidade. Sem outra coisa para você se zangar a favor, você vai zangar. Nada para ser furioso a favor, você vai ficar furioso. Nada para gritar você ou se preocupar, você vai estar furioso e vai gritar. E você vai se preocupar com isso. Quando você vem a Cristo, Ele sabe tudo aquilo que importa, é aquilo que Cristo vai fazer. Como Cristo vai pensar. Os pensamentos de Cristo, a mente de Cristo, você tem um caminho de Cristo, você tem um comportamento de Cristo, tem o estilo de vida de Cristo, pensando em Cristo em todo momento, que vive em ti. E vai fazer a sua vida que se comporte da maneira como Ele é. Isso vai acontecer. Já aconteceu já. Que a vida de Cristo possa ser reproduzida na sua vida em nome de Jesus. Gálatas capítulo 2, 20 diz que eu estou crucificado com Cristo. Não temos tempo para te levar a favor, como isto ele falou aqui. O que tem que fazer aqui, quando nós lemos essa palavra, então você enfatiza o eu, tudo que acontece na sua vida, você diz eu. Então você menciona o seu nome, eu sou, então enfatiza o eu sou. Então vamos, crucificado, eu sou crucificado, toda a natureza crucificada, como eu tenho agido, já fui crucificado, a maneira como eu comportava, fui crucificado com Cristo. Você enfatiza isso sempre. E mais tarde você lê tudo junto, eu crucificado com Cristo. Tudo que acontece ao seu redor, você vai se lembrar, eu sou crucificado com Cristo. Eu comportava-me assim antes, pensava assim antes, falava dessa maneira antes, mas a partir de agora, estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas a vida que vivo agora é uma vida entusiasta, é produtiva. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não faço isto por mim mesmo, não ajo desta maneira por mim mesmo. Há um poder maior do que o meu poder natural. Há um poder mais do que o meu normal eu, que agora vive que eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne casada, carne do solteiro, na vida que eu vivo agora na terra, não importa a situação, casado ou não casado, emprego, sem emprego, Cristo está sempre satisfeito, eu também sou satisfeito, Ele está entusiasmado, eu também estou insatisfeito, Cristo tem um propósito, também tenho um propósito,
Ele está no topo de qualquer situação, está no topo de um mar perturbado, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou. É alguém aí que tem o amor de Deus. Ele me lavou, ele me amou. As pessoas podem dizer, se você anda daquela maneira, se Deus não te ama mais, Ele me amou. Por quê? Ele me amou tanto, assim se entregou por mim. E eu oro que isso vai se reproduzir em cada vida em nome de Jesus. E depois você vive como Ele viveria se Ele estivesse aqui. 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados. Porque para isto foste chamado. Chamado na salvação, chamado pelo Salvador, chamado para viver como o Salvador. Porque Cristo também sofreu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, para que possais seguir as suas pisadas. O que isso quer dizer? Olhas para a vida de Jesus e olho pelo caminho, pelos lugares, os seus passos. Então vejo aqueles passos em tudo o que acontece agora. O que ele fez nesta condição, nesta situação? Como que ele vai pensar? Como que ele vai pensar? Como ele vai viver? Como ele falaria? Como que ele irá interagir nisto? Então, ele seguirá as suas pisadas. Eu oro que você seguirá as suas pisadas. Filipenses capítulo 2, 5. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mente que houve, o sentimento que houve em Jesus Cristo. Você foi salvo pela graça. Você vem a Deus pela fé. Você está conectado com Cristo pela graça. Não é porque eu creio na cabeça, também no coração. Não. Mas tenho um sentimento de Cristo. O sentimento de Cristo. Tudo que houve aqui nas coisas atuais, o sentimento de Cristo. Tudo que está acontecendo na economia, na ecologia, eu tenho a mente de Cristo. Tudo que pode estar em cima por baixo, ou baixo em cima, ou qualquer tempestade que pode, tenho a mente, o sentimento de Cristo. O sentimento sabe que qualquer que o Pai ordenou, tudo que vai acontecer, então não vou ficar assustado ou surpreendido, porque tenho o sentimento de Cristo. Então é isso que a nova vida, a nova experiência, é isso que faz na nossa vida. Ele diz que haja mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. 1 de João, capítulo 2, 6. 1 de João 2, 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Tem que falar, também pense, também comporte-se, também age como Cristo, como ele mesmo andou. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém. Olha para cá. Há tempos na vida onde as coisas acontecem e temos o conhecimento na nossa cabeça que tudo que acontecer, que tenho que viver como Cristo. A graça está lá. Cristo está lá. Ele viveu dentro de nós. Mas alguma coisa acontece, temos um caminho automático de responder, de agir. Não consultamos Cristo. Não pensamos em Cristo. Somos tão rápidos em reagir. Somos tão rápidos em responder. Quando você é assim, a reação antiga, a ação antiga, o sentimento antigo vai aparecer em todo momento. Não irás também nem pensar por isto, porque vai acontecer. Mas quando você tranquilizar, alguma coisa aconteceu, como sempre acontece. E normalmente é algo natural, é habitual. Você
Diz que eu estou no controle. Então, se você está no seu controle, você tem que estar no controle das suas ações. Você tem que estar no controle da nova vida. E depois, dizer: Cristo, eu te agradeço porque você vive em mim, você está em mim. Olha para a minha situação, ó Cristo. Se você estivesse aqui, como se comportaria? Como falaria? Por isso agora, se você não se tranquilizar, a situação antiga vai aparecer: Senhor, o que é que eu vou fazer a esta hora? Como eu vou responder a este momento? Qual a direção que tenho que tomar a este momento? Aquele que diz que está nele. Então tem que andar como ele andou. Você andará vitoriosamente. A sua vida vai tomar um novo entusiasmo e nova vitória em nome de Jesus. 3 agora. A inclinação consistente dos crentes em Cristo. Gálatas capítulo 2, 21. Não aniquilo a graça de Deus. Não aniquilo a graça de Deus. Olha para cá. Vamos dizer que você tem. Você nunca vai ficar doente. Você não ouviu o seu M. Mas, por uma ilustração, vamos dar exemplo de você ter uma doença e depois alguém que te ama falou ao médico. E o médico é um experto primeiro no mundo, nessa área. Ele diz, eu quero que você, eu estou aqui para te fazer vencedor deste desafio. Então você lhe negligencia. Você não lhe responde. Como você se sente? Não há resposta. Como se sente? Não há resposta. Então abra a sua língua para eu ver a condição da sua língua. Não há resposta. Ele vai ficar frustrado. Porque tem ajuda, tem um suporte, tem o conhecimento. Ele pode te fazer bem em toda a forma, em toda a área da sua vida, mas você não responde a ele. Ele vai ficar frustrado até que te ir embora. Mas a graça de Deus está lá, em todo momento em nós. Porque pela graça sois salvos. Pela graça somos santificados. Pela graça somos fortalecidos. Pela graça somos suportados. Pela graça somos socorridos. A graça de Deus está disponível para fazer um novo tipo de criatura que você pode ser. É um tão sucedido e justo que você pode ter. Mas a graça foi aniquilada porque não se apela, não se pede pelaquela graça, não depende daquela graça. E não se inclina pelaquela graça. Então ela se frustra. Diz aqui: não aniquila a graça de graça. Porque diz que eu, pela graça de Deus, sou o que eu sou. Fui desta situação, a graça estava lá, tive naquela perseguição, estive aí, a graça de Deus estava lá. Passei por aquele falta de entendimento ali, mas eu sou o que eu sou. E a graça de Deus foi me dada, não está em vão. Porque Ele não frustrou a graça, não aniquilou a graça de Deus. Você também não irá aniquilar a graça de Deus. Ele diz: não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. O que está a dizer aqui é: eu sei que a justiça não vem pela lei. Eu estou conhecimento. Eu era mais familiar da lei de Moisés, mas agora eu abandonei a lei. Eu deitei, fui embora. Porque a graça agora veio do lugar. Assim eu me inclino nesta graça de Deus. Então, se você também se inclinar para a graça de Deus, pela graça de Deus, a sua vida vai ser vitoriosa. Sua vida vai ser justa. E a sua vida vai tomar a nova beleza espiritualmente em nome de Jesus. A graça maravilhosa, a graça que é maior do que todos os nossos pecados. Aquela graça está disponível para ti esta noite. Você pode vir pelo trono da graça e pedir ajuda no tempo da necessidade, e a graça virá abundantemente na sua vida. Na minha vida,
na minha vida. A graça abundante em nome de Jesus. Levanta-te e diga ao Senhor e faça com que essa graça fazer a sua obra na sua vida. Não aniquile a graça de Deus. A graça de Deus vai estar contigo. Em qualquer você passa, a graça de Deus vai aperfeiçoar todas as coisas para ti em nome de Jesus.